Olá pessoal, então hoje nós vamos começar a falar sobre o nosso penúltimo tema do curso de Processo Penal 2, que são os recursos. E a gente começa a falar nos recursos sobre a teoria geral dos recursos no processo penal. Sempre lembrando, né, para quem me conhece, que eu não trabalho com teoria geral do processo, discordo da teoria geral do processo, então algumas das questões que são aqui colocadas sobre teoria geral dos recursos é sobre teoria geral dos recursos no processo penal. Né? A começar pelo direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. Muitos autores do processo penal afirmam que o direito ao duplo grau de jurisdição ele é constitucional, ele está previsto implicitamente na Constituição porque deriva do direito à ampla defesa. Pois bem, para quem compreende que a Convenção Americana de Direitos Humanos é texto de natureza constitucional, ok, dizer que o direito ao duplo grau de jurisdição tem assento constitucional. Tá? Para quem entende, por outro lado, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, digamos, na esteira do entendimento firmado majoritariamente no Supremo, é norma de natureza supralegal e infraconstitucional, então o direito ao duplo grau de jurisdição só será de natureza constitucional se se admitir com o que eu não trabalho, princípios implícitos ao texto constitucional. Fato é que essa discussão é uma discussão apenas quanto à constitucionalidade da previsão, porque sem dúvida, o direito ao duplo grau de jurisdição é direito fundamental. Ele está expressamente previsto no artigo 8, número 2, letra H, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao qual o Brasil aderiu. E a Convenção Americana de Direitos Humanos prevê expressamente o direito ao duplo grau de jurisdição. Precisamos, por óbvio, determinar o que é esse direito. E começo dizendo que não se pode pensar o direito ao duplo grau de jurisdição tão somente como um direito ao recurso. Não é? Porque, como nós veremos já já, os recursos podem ser classificados de diversas formas. Alguns recursos devolvem a matéria inteira a ser devolvida, a ser julgada, e outros apenas parcialmente. Não é possível falar em duplo grau de jurisdição se não houver a possibilidade de rediscussão tanto da matéria de direito como também da matéria de fato. Ao menos em 2 graus de jurisdição, é fundamental que exista a possibilidade de rediscutir tanto a matéria de direito como a matéria de fato. Não basta a existência de um recurso que permita a rediscussão de matéria de direito, mas que não permita a rediscussão de matéria de fato. Isso significa dizer que, obviamente, se o caso for julgado em primeira instância, é preciso haver um recurso que submeta ao órgão recursal tanto a apreciação da matéria de direito que foi decidida na decisão de primeira instância, como também a matéria de fato que foi decidida na primeira instância. Mais ainda, se houver um recurso da acusação, o que o nosso direito admite, embora muitos teóricos discutam essa possibilidade, mas o nosso direito admite, o recurso da acusação, que em primeiro grau, após a absolvição e com o julgamento do recurso da acusação, essa absolvição se converte numa condenação, é preciso, a partir dessa decisão de segundo grau, que é a primeira condenação, haver ainda recursos que sejam capazes de devolver, de retornar para o Poder Judiciário o julgamento não apenas da matéria de direito, mas também da matéria de fato, que já foi apreciado em primeira instância, mas houve absolvição, e que já foi apreciado em segunda instância e houve a condenação pela primeira vez. É preciso que, então, a defesa tenha
a possibilidade do duplo grau de jurisdição a partir da decisão condenatória, não é? E por isso, essa discussão sobre o conteúdo do direito ao duplo grau de jurisdição é muito relevante, porque muitas vezes é ignorado, ou seja, quando o sujeito é absolvido na primeira instância, decisão essa objeto de um recurso, e na segunda instância há uma condenação, muitas vezes se entende que não pode mais haver discussão de fato a partir dali, e isso, pela compreensão do que vem a ser o direito ao duplo grau de jurisdição que eu acabei de colocar, isso, obviamente, viola o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. Bom, definido o direito ao duplo grau de jurisdição, é preciso compreender que o duplo grau de jurisdição, e mais do que isso, né, o direito ao recurso, que não se confunde, mas não existe duplo grau de jurisdição sem o direito ao recurso, mas não se confunde, ele deve ser compreendido. Sob o ponto de vista teórico, o recurso deve ser entendido como um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais. Tá? E é isso mesmo, um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais. Repetir voluntário porque o nosso Código de Processo Penal, no artigo 574, prevê possibilidades do chamado recurso de ofício, que é aquele que é levado a cabo pelo próprio juiz. Ora, essa é uma compreensão absolutamente anacrônica. O juiz não recorre da sua própria decisão, né? O que ocorre é que, em alguns casos, existe uma remessa obrigatória para a reapreciação do fato em segunda instância após a decisão judicial. E que, ainda assim, né, o artigo 574 parece um tanto inconstitucional por violação da igualdade, da isonomia entre as partes, na medida em que ele só prevê remessa obrigatória quando o juiz absolve, como se fosse uma obrigação do juiz condenar. Não é? Aliás, só prevê a possibilidade de recurso obrigatório, chamado indevidamente de recurso de ofício, em dois casos especificamente. Primeiro, quando a sentença concede o habeas corpus, não é bem uma absolvição, mas é uma concessão de ordem de habeas corpus, ou quando absolve sumariamente no procedimento do tribunal do júri. Né? Não há nenhuma outra possibilidade do chamado recurso de ofício, indevidamente, que a meu ver mais corretamente deveria ser chamado de remessa obrigatória. Não existe nenhuma outra previsão quando, por exemplo, o juiz decide contra o acusado. Né? Então, nesse sentido, também, além de tecnicamente, indevidamente chamado de recurso de ofício, é também violador da isonomia constitucional, coloca o juiz numa posição inquisitória muito clara ao lado e no mesmo interesse que a acusação. Né? Bom, dito isso, nós podemos classificar os recursos quanto à extensão dos recursos em total ou parcial. Existem recursos em que a matéria tratada na decisão pode ser inteiramente devolvida para ser reapreciada. Então, nesse caso, nós dizemos que o recurso quanto à extensão é total, porque ele devolve tudo para ser reapreciado, em que, por outro lado, alguns outros recursos devolvem apenas uma parte para ser apreciada. Não devolvem tudo, apenas uma parte. Quanto à fundamentação, alguns recursos são chamados de recursos de fundamentação livre, ou seja, aquele que recorre, o recorrente pode argumentar o que quiser, pode fundamentar da maneira que entender mais adequada, e outros recursos são de fundamentação vinculada, ou seja, só podem tratar de matéria específica. É o caso, por exemplo, dos recursos especial, extraordinário, e mesmo dos embargos infringentes. Né? Então, por exemplo, o recurso extraordinário só pode tratar de matéria constitucional, violadora da Constituição. Então, é de fundamentação vinculada. Né?
Então, por exemplo, de fundamentação livre é a apelação. A apelação pode devolver tudo e pode fundamentar em absolutamente tudo. E ainda, nós podemos classificar quanto ao objeto em recursos de natureza ordinária, que são aqueles que podem devolver tanto a matéria de direito como a de fato, e os recursos de natureza extraordinária, que não devolvem matéria de fato para serem reapreciados apenas a matéria de direito. Então, por exemplo, mais uma vez, o recurso especial extraordinário estão dentro desse escopo de recursos de natureza extraordinária, tanto especial como extraordinário, que só podem devolver matéria de direito e não de fato. Continuo no próximo bloco.